Bom dia, a graça, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão. Esse é o dia que o Senhor fez. O vento está soprando. Eu quero mas é te adorando. compartilhar uma palavra para você hoje que precisa ter sua fé renovada. Talvez você passou por tantas lutas. Talvez hoje você está aflito diante dos problemas, das dificuldades. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Na verdade eu ia falar outro texto e na hora que eu estava aqui organizando as coisas, eu senti de compartilhar esse texto com você. A palavra do Senhor diz do outro lado. Enquanto ele despedia as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava o sol. Entretanto, o barco já estava longe. Então presta atenção aqui no contexto. Jesus estava com os discípulos, e Jesus fala para os discípulos ir na frente, que nós vamos passar para o outro lado. E ele então sobe ao monte para orar sozinho. E a hora que ele termina de orar, o barco já está distante. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios de terra, açoitados pela onda, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados de medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, eu acho muito interessante as expressões que a Bíblia usa. Mas Jesus imediatamente, então presta atenção, Jesus ele ouve você imediatamente. Jesus ele ouve, ele escuta os gritos de socorro, de desespero na sua vida imediatamente, porque foi isso que a palavra do Senhor diz. Então os discípulos, quando viram andando sobre as águas, a Bíblia fala que eles ficaram aterrados de medo e gritaram imediatamente. Jesus ouviu. E Jesus lhe disse imediatamente: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Presta atenção, esse texto é maravilhoso. Jesus está com os discípulos, pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Essa às vezes é a sua história. E aí Jesus fala para os discípulos: não, vai na frente, entra no barco e pode ir que agora eu alcanço vocês. E aí Jesus continua ali com a multidão, depois deixa a multidão, sobe para orar. Na hora que ele volta, o barco está longe. E Jesus então vai por sobre as águas. Presta atenção aqui, você também foi chamado para viver sobre as águas. Sobre as águas desse mundo, sobre os problemas, sobre as dificuldades. A vida com Deus é uma vida sobre as águas, acima delas. Mas mesmo assim, às vezes, os ventos contrários vêm. E aí está interessante porque os discípulos estão lá, estão longe, e Jesus vem com ele, por sobre as águas. E aí de repente os discípulos olham, e aí os discípulos veem Jesus e ficam com medo, e falam: é um fantasma. E é tão maravilhoso porque a Bíblia diz dessa expressão: quando eles gritaram de medo, imediatamente Jesus ouviu e falou: não fica com medo não, sou eu. Talvez tem coisas que tenham afligido o seu coração nesses dias e tem deixado você com medo, você ansioso. Talvez o desespero tenha batido na porta do seu coração. Sabe o que o Senhor fala para você? Imediatamente: meu filho, minha filha, fica com medo não, eu estou aqui com você. O Senhor ele não deseja que você viva uma vida atormentada, amedrontada, preocupada, desesperada. Imediatamente o Senhor hoje, ele vai te encontrar na sua situação, na sua circunstância, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer vida abundante sobre você.
Eu não sei qual é o medo, socorro que você precisa do Senhor hoje. Talvez você está no meio do barco, no meio do mar, e esse barco é o barco que você está sentindo muito medo, desespero, preocupação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, meu irmão, minha irmã. Não fique preocupada, porque da mesma maneira que quando os discípulos aqui ficaram com medo e gritaram, talvez você tenha tido o grito do desespero, do pânico, da ansiedade. Talvez calafrios tenham batido no seu corpo e gerado desespero, ansiedade, pânico. A palavra do Senhor fala que quando os discípulos ficaram assim, com medo, e eles tiveram a reação de gritar, desesperados, o que Jesus fez? Jesus não abandonou eles, não. Jesus apenas falou, não fica com medo. Essa é a palavra que o Senhor fala para você. Não fica com medo, não tenha medo. Sou eu que estou aqui. O Senhor, Ele está com você. O Senhor, Ele realmente está junto de você para te abençoar, para guardar você, para ser sobre você, meu irmão. O medo não faz parte da sua vida. O Senhor vai remover todo o medo. Mas aí o texto continua. Pedro vira para Jesus e fala, realmente, se é o Senhor, me manda eu ir ter contigo. E Jesus vira para Pedro e fala, vem, pode vir. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 29 diz, vem. E Pedro, descendo das águas, andou também por sobre as águas e foi ter com Jesus. O Senhor quer te colocar sobre as águas hoje. Sobre as águas do medo, sobre as águas do pânico, sobre as águas do desespero, sobre as águas da ansiedade, sobre as águas da preocupação. Talvez você está preocupado achando que você não vai dar conta de sustentar a sua família. Você está preocupado achando que você não vai ser curado. Você está preocupado achando que o Senhor não vai fazer um milagre. Não sei qual que é a sua preocupação. Mas o Senhor quer te colocar sobre as águas, acima delas. Acima das preocupações desse mundo. E aí Pedro foi andar sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 diz, reparando porém na força do vento, teve medo. Olha o medo aqui de novo. Olha a crise aqui de novo. Olha o desespero aqui de novo. Teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Olha outra expressão poderosa da palavra. E prontamente, imediatamente, Jesus estendendo a mão, tomou e leva Pedro para o barco novamente. Oh, meu irmão, eu sou apaixonado na palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso socorro constante. O Senhor é o seu Salvador. Mas Ele não quer apenas te salvar do inferno. Ele quer te salvar de tudo aquilo que você precisa ser salvo. Talvez é o medo de não dar conta de cuidar de sua casa. Talvez é o medo de não dar conta de cuidar de sua família. Talvez é o medo de não dar conta, achar que não vai passar no vestibular. É o medo de achar que você não vai conseguir ter um casamento. Não sei. Mas o Senhor hoje está falando para você, sabe? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu te sustento. Eu vou te levar para o barco novamente. Eu vou te colocar num lugar seguro novamente. Você não vai afundar. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Você não vai afundar. O Senhor não vai deixar você afundar. O Senhor não vai deixar você cair. O Senhor não vai deixar você parar. O Senhor não vai deixar você ficar no chão. O medo vai embora hoje da sua vida. O medo vai embora porque você vai clamar pelo Senhor. E o Senhor prontamente vai te ajudar nessa manhã. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero orar por você hoje. Porque você tem um pai que cuida de você. Oh, Deus, eu quero te louvar. Porque assim como os discípulos ficaram com medo, muitas vezes nós ficamos com medo. E eles gritaram desesperados. Eles gritaram desesperados.
Talvez muitos irmãos, ó Deus, que vão ouvir esse vídeo estão com gritos entalados do desespero na garganta, do medo. Ajuda-os, sustenta-os, fortalece cada um deles. Que a mão do Senhor seja sobre eles nessa manhã, fortalecendo, abençoando. Eu declaro que você é guardado pelo Senhor. Eu declaro que você é sustentado pelo Senhor. Eu declaro que você vai ser fortalecido pelo Senhor. Eu declaro que a mão do Senhor vai sustentar você. O Senhor vai sustentar você nessa manhã. Porque você é filho, filha amada do Senhor. Tenha paz. Não tenha medo, porque o Senhor vai ser com você. Ele vai te ajudar nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que você tenha um dia abençoado. Que o seu coração seja acalmado pelo Senhor. Que a paz reine na sua vida hoje. Que o medo saia e bata em retirada. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com essa música. Que o Senhor possa acalmar o seu coração. Em nome de Jesus. O Senhor é com você, meu irmão. O Senhor não vai deixar você afundar. Mas eu sinto o cheiro do Senhor. O Senhor não vai deixar você cair. Viver na superfície. Oh, Deus. Sem poder respirar. É o mesmo que morrer. Seja fortalecido pelo Senhor nessa manhã. És meu oxigênio. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. O Senhor não vai deixar você cair, você naufragar. Que o Senhor gere paz, alegria. Calma o meu coração. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Acalma o meu coração com Anderson Freire. Deus te abençoe em nome de Jesus.